No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a venda de imagens na internet. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar as notificações e deixar aquele like, pois isso também é importante para o crescimento do canal. Então, sem mais delongas, eu vou falar um pouco sobre essa questão de vendas de imagens na internet. O que acontece, né? Essa questão de vendas de imagens não é só assim, simplesmente ficar copiando e colando, como, né, diz aqui, um passo a passo que tem que seguir. Eu estou aqui no site que é citado nesse vídeo. O que eu sugiro antes de criar cadastro e começar a querer vender imagens na internet? Bom, antes de mais nada, o ideal é sempre estar lendo ali as políticas de privacidade e os termos de uso do site, do próprio site, né? Muita gente estava com problema em relação aos pagamentos as formas que o site oferece. Então, assim, em relação ao PayPal, o que eu sugiro, né? Tá entrando em contato pelo e-mail do site, desse próprio site que dá a Redbubble, e também está entrando em contato com o próprio PayPal, né? Conforme o meio de pagamento, para ver o que ocorre na hora, caso você já esteja ganhando dinheiro, né, nesse site. Também aqui eu não podia deixar de falar, né, aqui a questão dos direitos autorais, né? Até é interessante na hora que você, antes de se cadastrar, leia atentamente essas informações aqui para que não venham ocorrer problemas futuros, né, na hora de você tá querendo trabalhar com essa questão de vendas de imagens. Também aqui a questão da política de direitos de publicidade, os direitos autorais. Enfim, o ideal é você tá lendo as informações antes de estar se cadastrando no site. Bom, então aqui eu deixei esse mapa mental pronto, né, com algumas informações, explicando um pouco mais que faltou ser passado algumas informações. Então aqui o ideal é você estar buscando algumas informações, né, sobre os direitos autorais de imagens e copyright, né, porque não é só simplesmente pegar e sair vendendo qualquer imagem na internet, né? Não é só simplesmente vir aqui até aqui no próprio Google, né? E procurar aqui, baixar alguma imagem, né? Vamos ver, pegar aqui alguma por exemplo, né? Então aqui eu não posso sair vendendo aqui, por exemplo, eu não posso, se eu fosse pegar aqui, né, essas imagens aqui, por exemplo, eu não posso sair baixar uma imagem dessas aqui e simplesmente querer vender no site da Redbubble. Não, por quê? Porque alguma pessoa ou ela comprou essa imagem antes, ou essa imagem ela tem direitos autorais. Então, o que eu sugiro nesse caso? É você estar criando as suas próprias imagens ou até comprando, para evitar transtornos e também para o seu trabalho não ir por água abaixo. Então, assim, o ideal é você estar fazendo seus testes, né? Procure estar criando as suas imagens ali, pode ser até pelo próprio site do Canva, né? Que o Canva é um ótimo site para estar fazendo isso. E também tem outros sites gratuitos, né, para você estar fazendo tá trabalhando com imagens. Tem aqui o site da Pexels, né, que também fornece imagens gratuitas. Tem esse outro aqui também, se eu não me engano, deixa eu ver, Pixabay. Então, assim, a princípio esses são alguns sites, né? Esses sites eles têm bastante imagens, né, para você baixar aí, para ver se você consegue alguma renda, né, algum retorno financeiro.
Só recapitulando aqui então as formas de pagamento, né? Caso você tenha algum problema, alguma dúvida, o ideal é você estar entrando em contato com o próprio site da Redbubble e com o site da PayPal, né? Para ver se. Então aqui você vê as formas de pagamento, né? Que o site fornece, e vê aí caso você tenha algum problema, né? Tá entrando em contato. Aqui não é só você simplesmente baixar as imagens na internet e colocar para vender, como eu disse anteriormente, né? Não, o ideal é você ver aí, procure aí por imagens gratuitas, né? Ou trabalhe em cima de designs que você já esteja criando e faça seus testes, né? Porque assim, teve várias pessoas que tiveram as suas contas bloqueadas dentro do site da Redbubble. Então, o ideal mesmo é você estar lendo ali as informações que tem, né? Até para você não estar tendo problemas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 imagens para vender dentro do site, né? E aí do nada a minha conta ela é bloqueada, simplesmente por eu ter colocado ali para vender. Mas provavelmente foi algum problema que ocorreu dessas imagens que eu coloquei ali. Procure estar fazendo testes, né, para ver aí o que realmente funciona e o que não funciona em relação às imagens e à sua arte que você faz, né? Aqui uma coisa que eu esqueci de falar. Então assim, provavelmente esse você pode estar criando aí uma conta grátis. Também provavelmente tem uma conta paga, né? E provavelmente também você pode estar pagando aí por mês ou anual, né? Eu não sei, eu não tenho cadastro nesse site ali. O ideal é você estar vendo ali, né, se você vai, né, se tem um limite ali para você estar colocando suas fotos, né? Que mais? Em relação à demanda, no vídeo ali foi citado que uma média de 28 milhões de pessoas elas navegam ali por aquele site, né? Mas a questão é assim, provavelmente tem concorrência entre os vendedores ali dentro desse site. Então assim, até teve o caso de algumas pessoas estar vendendo 500 imagens, né? Então assim, isso entra na questão de estar usando uma forma paga, né? Porque provavelmente com um cadastro gratuito, isso tem um limite de imagens, né? Então assim, não foi muito especificado isso no vídeo. Provavelmente uma pessoa que tem uma conta gratuita, ela vai ter um limite ali de 5, 10 imagens para postar, não sei, durante um mês, uma semana, um mês, né? Não sei. E aqui a questão de demanda, a quantidade de visitas que aquele site ele recebe por mês. Então assim, não é porque tem essa quantidade de pessoas que todo mundo vai estar comprando imagens, né, diariamente dentro daquele site. O que eu sugiro é você estar fazendo seus testes aí, né, tá vendo se realmente vale a pena, né, para ver se realmente isso vale a pena, se funciona ou não, se você consegue tirar acima de R$ 2.000 por mês que seja, né, com a venda de imagens. Mas assim, o ideal mesmo é você criar sua conta aí durante um mês, né, um mês, dois, e ver se esse site ele realmente ele vai lhe dar algum retorno financeiro. Porque não é só copiar e colar e simplesmente fature aí acima de R$ 4.000, né? Não, o ideal é você antes de fazer o seu cadastro ali naquele site ou em outros que trabalham com vendas de imagens ou qualquer coisa que você for pegar para vender na internet, procure se informar antes para não ter uma dor de cabeça futura, tá desperdiçando seu tempo. Essas foram algumas informações que eu queria passar a respeito dessa questão de vendas de imagens na internet. O ideal é você estar fazendo seus testes, estar fazendo as pesquisas, vendo o que realmente funciona, para não simplesmente estar acreditando em tudo que dizem. Então,
Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, deixe o comentário logo abaixo nesse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.